hoje, né, finalmente, eu vou começar nos versículos do capítulo 60. Na verdade, eu já entrei no capítulo 60 há algum tempo atrás, já ministrei 2 mensagens, ou 3, não me lembro agora, né, como introdução ao capítulo 60 de Isaías, que é um capítulo riquíssimo em profecia, né, e são profecias que são para tempos diferentes, e por isso eu tive que fazer uma introdução longa, né, explicando para os irmãos outras passagens bíblicas em Apocalipse, no Novo Testamento, no Velho Testamento, para que os irmãos pudessem entender, né, aquilo que está escrito aqui. Uma leitura simples desse capítulo talvez nos deixaria confusos, nós não saberíamos ligar os temas. Esse é um capítulo que exige um pouco mais de estudo, de profundidade, do conhecimento de toda a revelação de Deus que nós temos na nossa mão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então a gente precisa conhecer toda a Bíblia, né? Quem aqui já leu toda a Bíblia? Quem já leu toda a Bíblia? Levanta a mão aqui. Quem já leu toda a Bíblia? Fica com sua mão levantada, deixa eu ver. Isso, tem gente que ainda nunca leu toda a Bíblia, hein? Tem que ler, querido, você tem que ler. Como é que você vai conhecer toda a revelação se você não lê a Bíblia inteira? Nós precisamos ler toda a Bíblia, né? Isso é importante a gente fazer. Pelo menos uma vez por ano, eu acho que nós deveríamos ler toda a Bíblia, né? Pelo menos uma vez por ano, não é uma vez na vida. É uma vez. Você parou no Apocalipse, né? Eu sei que a irmã Eliana, ela seguiu o conselho que eu dei no passado aqui, quando eu estava falando da importância de ler a Bíblia. Ela até hoje tem escrito toda a Bíblia à mão, né? Você já escreveu quantos capítulos já? 7 cadernos escritos. Ela tem escrito, né? Todos os livros, né, que ela está lendo na Bíblia, ela escreve, né, todos eles, né? Escrevendo Hebreus agora, olha só que legal, né? Ela está escrevendo cada livro da Bíblia à mão, né? Porque a gente, enquanto lê e escreve, a gente grava muito mais, a gente guarda muito mais, e você pode deixar de herança depois para os seus filhos, para os seus netos, né? Já pensou que legal? Um dia você dá de presente para os seus filhos ou para os seus netos, né, um monte de caderno, dá para ele uma Bíblia escrita à mão, você escreveu para a sua família aquela Bíblia. Isso é um tesouro, querido, isso é um tesouro, né? Então eu encorajo você, né, a fazer isso, porque assim você, né, conhece a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus. E aí quando você passar por textos como esse, conhecendo toda a palavra de Deus, você vai compreender melhor a Bíblia. E muitas vezes as pessoas acabam, né, trazendo a sua própria interpretação para cima do texto, achando que ela está entendendo do jeito certo, e ela começa a viver uma coisa que não é real, que Deus não tem nada a ver com aquilo, e ela pensa que está vivendo a Bíblia. E Deus não vai te abençoar só porque você pensa que você está certo. Deus, ele abençoa aquele que guarda a sua palavra, aquele que anda na sua palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o nosso Senhor. E hoje a gente vai começar a conhecer um pouco mais, então, do capítulo 60. Hoje eu vou do versículo 1 ao 7, eu sei que eu já fiz a leitura de todo esse capítulo nos outros dias em que eu ministrei a introdução. Se você perdeu, vai no YouTube e ouça. Eu acho que a última mensagem não foi gravada, né? Parece que aconteceu um problema e a gente não conseguiu gravar. Então, né, eu posso dar escrito para você, se você precisar. Tem no Facebook? Não sei se tem. Eu acho que não. Acho que nós perdemos. Eu acho que nós perdemos, não sei. E aí a gente ouça para que você possa compreender melhor, se você não ouviu. Então vamos fazer a leitura da palavra. A palavra de Deus diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão
região de Sabá trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nabaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez e eu peço que o Senhor nos abençoe agora, nesta manhã, para que a Tua palavra faça morada no nosso coração, que nós possamos, Senhor, dar ouvido à Tua voz, sermos obedientes, por isso, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, sara as nossas feridas, Senhor, transforma os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus traga convicção, Senhor, para que nós com convicção creiamos no Teu nome e sejamos salvos, Deus Pai. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós temos visto o livro de Isaías já há um bom tempo, querido, né? Já há cerca de 4 anos eu tenho ministrado, e uma das coisas que nós temos percebido aqui neste livro é que Isaías, ele não pegou leve com o povo de Deus. Aqui, né, Isaías está falando com a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, para representá-lo diante de todos os outros povos. Deus não queria apenas ficar com Israel, ou somente para Israel, mas ele chamou de, entre as nações do mundo, uma nação, para que o representasse, para que todas as nações da terra o conhecessem. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 12, na introdução dessa palavra. Né? O Senhor, quando chamou Abraão, ele disse, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, sempre o plano de Deus abrangeu toda a terra, não só um grupo de pessoas, uma única nação, uma única região, e sim toda a terra. Deus escolheu um grupo de pessoas, escolheu uma nação, para que eles levassem essa glória de Deus, para que eles brilhassem a luz de Deus entre as nações. Então, eles não estavam fazendo isso. Então, Isaías escreve o livro e ele começa a denunciar o pecado. Então, aqui ele denuncia o pecado, ele anuncia o juízo, ele mostra o que vai acontecer por causa do pecado deles. Ele chama essa nação ao arrependimento, nós temos visto isso várias vezes no livro, ele com esse chamado de arrependimento, né? Mas ele também faz uma promessa futura, ele faz uma promessa de uma restauração futura. E essa restauração que ele promete, ela é uma restauração em 3 estágios. 3 estágios. E agora aqui nesse capítulo 60 nós vamos ver isso. Essa restauração que Deus promete. Né? Alguém quer ter vida restaurada? Alguém quer ver os seus filhos restaurados? Alguém quer ver o seu casamento restaurado? Alguém quer ver, né, a vida do seu marido restaurada, a vida da sua esposa restaurada, a vida dos seus pais restaurados? Tem alguém que quer ver aqui alguém nos pés de Jesus Cristo? Tem. Amém? Então, preste atenção, porque aqui ele mostra que há a promessa da restauração. E essa restauração aqui que ele faz aqui, no capítulo 60, ela tem 3 estágios, porque ela é para períodos diferentes, mas ela inclui a gente aqui. Então, nós vamos aprender com o que foi do passado, com o que é do presente e o que é do futuro. Então, nós temos restauração, né, aqui imediatamente acontecendo, né, em relação à nação de Israel, que é a restauração do exílio da Babilônia. A gente sabe que o juízo da nação de Israel por causa do pecado deles é que eles cairiam como escravos da Babilônia, mas Deus promete que não vai deixar eles lá para sempre, né? E depois nós que já vivemos adiante deles sabemos que eles ficaram por 70 anos debaixo do poderio da Babilônia, mas Deus libertou eles, trouxe eles de volta. Então aqui há uma promessa de restauração e Deus cumpriu essa promessa que já aconteceu no passado. Aqui também ele faz a promessa de uma restauração futura, né, espiritual, que viria pelo Messias, pelo Redentor. E essa nós também já vivemos. Ele faz a promessa de que um dia viria, né, o Redentor, o seu único Filho, Jesus Cristo, o maravilhoso, o príncipe da paz. Ele diz tudo isso aqui, e isso já aconteceu também. E é por isso que eu e você hoje temos esperança, nós podemos fazer parte da família de Deus, porque Deus já enviou o seu Filho, o Cristo, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz essa promessa de restauração que continua valendo ainda para mim, para você, e é nessa promessa que nós devemos pregar o Evangelho nos dias de hoje, mas ele faz aqui também uma promessa futura, de uma restauração futura, que a gente chama de restauração escatológica, onde ele promete, mais uma vez, restaurar tudo aquilo que ele havia prometido à nação de Israel.
Então aqui nessa profecia nós temos essas três coisas, e por isso é confuso, por isso eu fiz uma introdução longa, eu passei por várias passagens ontem para a gente entender, porque senão a gente fica assim, o que é do passado, o que é do presente e o que é do futuro. Porque muitas vezes, dentro de uma fala apenas, né, de algumas sentenças, Isaías está refletindo essas três restaurações que vão acontecer, né, em etapas. Então, hoje, a gente vai estar vendo isso aqui. Então, aqui em Isaías 60, a ênfase principal está na restauração escatológica, na restauração futura. Ela não fala só da restauração escatológica, da restauração futura, que seria o terceiro estágio, vamos dizer assim, né? Ela fala também das outras duas, mas ela foca bastante no futuro, daquilo que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer. Então, hoje nós vamos estar aprendendo com isso. Então, vamos lá para o versículo 1. Vamos lá no versículo 1. Se eu tenho água aqui. Não sei. Água de alguém aqui, eu vou beber. Versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui nesse versículo aqui, a gente está vendo que há uma ordem para que a nação de Israel, ele está falando com os israelitas, com a nação de Israel, para que a nação de Israel brilhe, para que eles brilhem, para que eles resplandeçam. Aqui, na verdade, há algo que a gente chama de um imperativo duplo, né? Ou seja, há dois verbos aqui que estão dando um comando, uma ordem, no sentido imperativo. Isso não é um conselho, é um mandamento. Então, Deus está mandando a nação, está chamando essa nação, está declarando que essa nação ela deve fazer essas duas coisas. Primeiro, o primeiro imperativo é dispor ou levantar, né? Levante-se, se disponha, esteja preparado. Preparado para quê? O que ele está chamando aqui? Né? Ele está chamando aqui o povo ao arrependimento, à humilhação, a perceber que eles não estão desfrutando das bênçãos de Deus como eles deveriam desfrutar por causa do pecado. Então Deus está chamando, olha, é hora de você acordar, é hora de você se dispor, é hora de se levantar, é hora de tomar uma decisão. Eu não sei como é que você está aqui hoje, talvez você esteja como os israelitas, levando a vida de acordo com o que vai acontecendo no mundo, vivendo as circunstâncias, tomando decisões sem pensar. Talvez você esteja brincando com o pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus, você continue andando, e a palavra de Deus sempre chama a gente a despertar, a se dispor, a se levantar, a tomar a rédea da nossa vida espiritual, né? Ou seja, eu tenho que olhar, né? Hoje que é um dia que nós vamos celebrar a ceia ela é celebrada, né, com frequência, por quê? Para ajudar a gente a lembrar que existe um Salvador, existe um Redentor, alguém que morreu em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados e está pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Mas tem que haver disposição. Tem que haver disposição no coração. Aqui esse despertar também, esses dispor, esse se levantar, ele também tem a conotação aqui, né, de estar alerta ao inimigo, à opressão. Satanás não pode possuir um crente, a vida de uma pessoa que pertence ao Senhor. Se a sua vida é do Senhor, Satanás não pode ter ela é do Senhor, ela é dele. Possessão na Bíblia a gente vê, existe, mas o diabo ele só pode possuir aquele que não é de Deus. Então, como que o diabo age na vida daquele que é de Deus? Se alguém se manifesta possuído pelo demônio, ele precisa do evangelho de Jesus Cristo, ele precisa se converter, porque ele não é convertido, porque a própria Bíblia diz que não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. O que ele estava querendo dizer com isso, quando a Bíblia fala isso? Que não tem como Deus está lá e o diabo está lá junto. Onde Deus está, o diabo não pode estar. Se o diabo tomou conta, é porque Deus nunca esteve lá. Porque o dia que ele entra, ele limpa a casa. Ele liberta. Ele salva. E ela habita essa casa, porque se ele deixasse a casa vazia, a Bíblia ainda diz isso. Se você limpa a casa e deixa a casa vazia, o que acontece?
pode ser que venha mais gente ainda entrar nessa casa e tomar essa casa, já que você deixou ela organizada, limpa, toda arrumadinha, né? O invasor fala, epa, aqui cabe mais gente, e é assim, e o demônio vai tomar mais conta. Então, não é possível. Por isso que Deus não deixa a casa vazia. Ele faz a promessa de que, quando nós somos salvos, Ele nos sela com o Espírito Santo. Selar com o Espírito Santo é o quê? É colocar alguém para habitar dentro de nós. Ele colocar agora a vida dele morando em nós. Então, se o Espírito habita em mim, ninguém pode entrar. O diabo não pode entrar. Mas o diabo pode oprimir. E é isso que ele está alertando. Esse povo é de Deus. E ele está alertando. Vocês estão cedendo à opressão do diabo. Como ele não pode entrar, o que ele vai fazer? Ele vai oprimir. O que é opressão? É colocar pressão sobre você. Ele vai tentar te iludir, te enganar, porque essa é a estratégia dele. Ele é o mentiroso, ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Ele vai tentar com as circunstâncias, com palavras, com pessoas, tentar desviar a sua mente, as suas decisões, o seu olhar da cruz, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Ele vai vir com conversas, ele vai vir com pessoas, ele vai colocar obstáculos no teu caminho para que dificulte o seu andar com Deus, ele vai te oprimir. Então a opressão satânica, ela é real, e ela passa pela nossa vida, nós sentimos, né? Eu que gosto muito de missão e sempre estou em contato com missionários, também quando vou no campo missionário, a gente percebe nitidamente, porque quando você realmente se dispõe a pregar o evangelho, a fazer as coisas, a gente percebe que o diabo não fica quieto, a gente percebe que começa a vir um peso sobre a nossa vida. Coisas começam a acontecer, circunstâncias, situações, pessoas, palavras, né? O diabo começa a tentar te desviar, te tirar do foco, te tirar do caminho que Deus quer que você ande. E Ele está dizendo isso para essa nação. Levanta-te, dispõe-te, abre o teu olho, fica atento. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você falou assim, agora eu fiz ainda mais que acabou de passar um ano novo, né? Tem um monte de gente aqui que fez promessa de ano novo. Não, esse ano, né, eu vou andar com o Senhor. Aí agora que a imigração está pegando a galera sem dó mesmo, aí o povo falou, não, agora Deus, eu prometo que agora eu vou ser fiel, né? Converte o seu coração e seja fiel a Ele todo dia. Não é só porque a imigração está pegando, ou porque houve a virada de ano. Nós precisamos andar com compromisso diante do Senhor. E olha, entenda uma coisa, o dia que você disser, eu vou me comprometer diante do Senhor, eu vou assumir o meu papel, eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus, saiba que vai haver ataque de Satanás. Por isso ele está dizendo, fique atento, desperta, levanta. Quem está de pé, vigie para que não caia. Ande atento, porque assim vai ser. É assim que vai ser. Então, ele está chamando essa nação. Tanto é que aqui ele não está usando o verbo no tempo passado, no tempo presente, no tempo futuro. Ele está usando no modo imperativo. Ele está dando um comando, é uma ordem para o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, quando entra no exército de Deus, ele entra para uma batalha até que venha o Senhor Jesus. Essa é a nossa luta. Não era diferente para Israel, não é diferente para nós, e não vai ser diferente até que a gente entre no estado eterno. A segunda palavra que ele utiliza aqui como comando é resplandeça. Essa aqui já é um pouco mais complicada. Eu posso estar atento. Eu posso estar acordado, eu posso estar vigilante, eu posso estar de pé, eu posso fazer isso. Mas resplandecer a luz, eu não posso. Isso é algo que eu não posso fazer. É um mandamento que, naturalmente, nós não temos a capacidade de obedecer. Não faz parte da natureza humana ser luz. Nós não somos luz. Então, aqui agora, ele está pedindo uma coisa dessa nação,
né, que eles devem depender completamente de Deus para que eles possam fazer isso. Então agora esse mandamento ele aponta o quê? Para a própria impotência das pessoas. Ele fala, resplandeça. E aí você fala, mas como que eu faço isso? Eu não sou luz, como é que eu vou resplandecer o que eu não tenho? Mas é exatamente isso que ele está chamando esse povo aqui. Você não tem, mas eu tenho. Ele está chamando o povo a uma identidade, a uma dependência, a um compromisso, a uma vida próxima. É assim, a gente não pode. Quando Jesus ele andou aqui sobre a face da terra, e ele estava ministrando entre as pessoas, ele encontrou pessoas o quê? Pessoas enfermas, pessoas coxas, ele encontrou pessoas cegas, paralíticas. E essas pessoas vinham até Jesus, por quê? Porque eles não podiam o quê? Se curar. Eles não podiam o quê? Resolver o seu próprio problema. Não havia neles algo poderoso o suficiente ou recurso suficiente para que eles pudessem deixar aquela situação. Por isso eles vinham até Jesus, porque Jesus podia curar o cego, fazer o coxo andar, o paralítico se levantar, o morto ressuscitar. Ele podia. E é assim. Nós temos que entender que nós não podemos brilhar a luz com a nossa própria luz, porque nós não temos essa luz. Mas nós podemos refletir a luz do nosso Senhor. E era isso que ele estava chamando essa nação. Dispõe-te, levanta, fica atento e olha, resplandece, resplandece. Querido, olha, esses mandamentos aqui, eles não são fáceis de ser cumpridos, eles são difíceis mesmo, né? E a gente só pode cumprir ele no poder de Deus. Por isso aqui que ele dá um chamado à proximidade de Deus, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a uma mudança de vida, a uma mudança de mentalidade. Olha, eu vejo que hoje em dia que tem muita gente que tem levado a vida com Deus de uma maneira muito relaxada, né? A gente tem, né, orar. Às vezes a gente até ora bastante, mas é aquela oração que se tornou uma rotina. Às vezes a gente nem pensa o que está falando. Não tem intimidade. É aquela oração que só pede, né? Que só diz, Senhor, guarda meus filhos, guarda minha mulher, né? Senhor, me abençoa no trabalho. Senhor, cuida da minha casa. É aquela oração egoísta, aquela oração que só pensa em si mesmo. Tudo que a gente conversa com Deus é aquilo que a gente quer. É aquilo que é bom para a gente. Não é desse tipo de oração que eu estou falando. Estou falando que nós estamos precisando desenvolver uma vida de oração onde a gente começa a dizer assim, Senhor, o que é que você quer? Senhor, o que eu devo fazer para te agradar mais? Senhor, o que eu posso fazer para que o teu reino cresça? Senhor, o que eu posso fazer para ser um instrumento mais útil nas tuas mãos? Como é que eu posso abençoar a vida de alguém que hoje está precisando de ti? Nós estamos precisando desenvolver um compromisso diferente com Deus. Eu tenho certeza que hoje muita gente deixou de vir na igreja porque está difícil de estacionar o carro, de tirar o lugar na vaga. Eu entendo, irmãos, não é? Né? Sair hoje de casa, né, com esse monte de neve que está empilhada nos cantos da rua, gelo para todo lado, né, não tá gostoso andar. Aí você fala assim, hoje eu não vou na igreja não, porque se eu tirar meu carro, depois na hora de voltar eu não consigo estacionar o carro. É verdade. Né? Pode ser mesmo, que você volte para casa e não ache lugar para andar. Né? Mas eu tenho certeza que se hoje alguém estivesse oferecendo o green card num dia só, para te dar liberdade nesse país, rapaz, você ia até de bicicleta. Se você não tivesse sapato, você ia de chinelo. Você ia descalço pisando na neve. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo, elas têm mais valor para a gente do que as coisas de Deus. Então a gente fala assim, o senhor vai entender, eu não preciso ir no culto hoje. Eu estou com a minha família, eu e os meus filhos, a minha esposa, é a igreja, então hoje nós vamos fazer o culto no lar. Era assim que a nação de Israel estava indo para o buraco.
Foi por pensar assim que a nação de Israel estava indo para viver em cativeiro nas mãos dos inimigos. Olha a continuação do versículo 1. Ele dá a razão do porquê que a gente deve despertar, que a gente deve acordar. Porque é assim, tem muita gente que está dormindo ainda. Ainda não percebeu por que as coisas estão acontecendo. Por que nós estamos vivendo esses dias de perseguições? Porque nós, que somos imigrantes nesse país, estamos agora passando um momento tão ruim, tão difícil, tão cheio de ansiedade. A Bíblia ensinava a gente o que fazer para a gente não chegar, né, numa situação como essa. A Bíblia diz para a gente orar pelos governantes, para que a nossa vida fique mais tranquila. Você tem feito isso? Acho que a maioria está aqui amaldiçoando o governo. E aí, em vez de ficar melhor, vai ficar pior. Você, em vez de fazer o que a Bíblia manda, você está fazendo o contrário. Você acha que vai ficar ruim para eles, se amaldiçoar eles? Se amaldiçoar eles, vai ficar ruim para você. Porque o negócio de Deus é com você. Os que estão perdidos já têm o inferno, querido. Eles estão garantidos lá. A bênção, a misericórdia, a graça é para os salvos. Então, quando Deus manda você fazer alguma coisa que até mesmo é contra a sua vontade, contra os seus faça, porque Deus sabe mais do que você. Vai mais contra os meus princípios. Jamais vou orar para que Deus abençoe o Lula. É até difícil falar isso. Mas a Bíblia manda. E aí a gente não entende. Porque que é a gente que sofre. Aí você vem depois no culto e fala assim, ai, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo isso comigo, eu dou o dízimo, eu faço isso. Mas aí ele fala, mas você me obedece em tudo? Porque comigo é assim, para que minha glória se manifeste, tudo tem que ser feito conforme o modelo que eu vos dei. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 9. Deus mandou o povo trazer as coisas para a construção do tabernáculo, para que ele manifestasse a glória dele. Mas no finalzinho, depois que ele dá toda a lista, ele diz assim, olha, cuidado de fazer exatamente como eu vos ordenei, porque senão ele não ia se fazer presente, senão a gente não ia ver o brilho da glória. E nós não estamos experimentando por quê? Porque não vivemos conforme o modelo. Então, olha só, no versículo 1 ele diz qual é a razão. Por que a gente tem que acordar e resplandecer? Olha só, ele diz, porque vem a tua luz. Não é por sua causa, é por causa dele mesmo, é por causa de Jesus Cristo. Por que você tem que resplandecer? Porque Jesus veio, porque Jesus viria, porque a luz de Deus se manifestaria ao mundo. E olha, a luz já chegou, ela já veio. Abre lá comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79, lá no finalzinho. Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. Olha só, lá diz assim, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha só. Graças a Deus, porque o sol nascente vem nos visitar. Era o anúncio da chegada de Jesus Cristo. Ele está chegando, a luz está chegando ao mundo. Sabe por que eu tenho que resplandecer? Porque a luz veio ao mundo. Olha o versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Olha, sem Jesus, querido, era onde você estava. Sem Jesus, você estava nas trevas. Sem Jesus, você estava na sombra da morte. Sem Jesus não havia esperança para você. E aí ele diz, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Você percebe, crente? Que a gente tem que cumprir o mandamento de Deus, a gente tem que cumprir as ordens de Deus. Se ele te diz, levanta e resplandeça, não é opção, é ordem, é mandamento, porque Jesus veio e o caminho dele é de paz. Vai lá em Efésios 5, você está em Lucas, é um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 5, versículo 14.
Paulo, escrevendo para a igreja de Efésios, ele meio que repete essas palavras de Isaías aqui de uma outra maneira. Efésios 5,14. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, olha só o que ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo o quê? Te iluminará. Ele está chamando para resplandecer porque Cristo é a luz, mas não é possível você andar na luz se você primeiro não despertar, não se dispor, não se levantar, tomar uma posição, enquanto você não lidar com o seu pecado, e a gente lida com o pecado, é na cruz, é se arrependendo, é dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado, eu sou pecador, sabe, é lutando contra o inimigo, é sabendo, o inimigo não tem poder, eu sei que você está tentando me enganar, o Senhor está tentando me atrapar, mas você não pode, eu estou atento, eu estou vigilante. Porque eu ando na luz de Cristo. É isso que ele está mostrando para a gente aqui em Isaías capítulo 60. Ele está chamando a gente a viver isso. É óbvio, querido, que aqui no Novo Testamento, onde nós fomos, aqui existem várias referências a essas profecias do Antigo Testamento, e agora você vai ligando uma coisa com a outra. Você vê que essas palavras que Paulo escrevia, Pedro escrevia, Tiago escrevia, Lucas escrevia, elas estão totalmente carregadas das promessas e das profecias que Deus fez no Antigo Testamento. Lembra que quando eles estavam ali, começando a igreja do Senhor Jesus, ainda não tinha o Novo Testamento escrito. A única palavra que eles tinham, a única Bíblia que eles tinham ainda era o Velho Testamento. E as palavras do Novo Testamento já eram refletidas, já eram iluminadas, já eram reveladas no Velho. O problema é que ninguém entendia ainda. Mas agora que eles conhecem a luz, agora que eles conheceram Cristo, aquela palavra começou a fazer sentido, eles começaram a entender o que as coisas significavam. Então ele está mostrando aqui. A gente vê que aqui nessa passagem de Isaías 60, ele está apontando para a vinda de Cristo, a primeira vinda, e Cristo veio, ele é a luz, ele veio ao mundo, mas não pense, não cometa o erro de achar que ele só está falando daquele momento. Não, ele também está falando de um momento futuro, de algo que ainda não aconteceu, de algo que vai acontecer mais para frente. Por exemplo, quando ele diz da promessa de o sol se transformar em trevas, a lua se tornar em lua de sangue, o dia do Senhor chegar, estas coisas ainda não aconteceram, elas vão acontecer, elas são futuras. Mas a gente pode ver que o que Deus prometeu, Ele cumpre, porque o que era para o nosso tempo já se cumpriu. Deus está mostrando da glória de Deus, Ele está falando da glória futura de Jerusalém durante esse reino milenar, Ele está mostrando. E olha só, Ele diz ainda no versículo 1, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então olha só, a tua luz está chegando, a luz chegou, essa é a primeira vinda de Cristo. Agora aqui, a glória do Senhor nasce sobre ti, olha, no mesmo versículo 1 ainda, do capítulo 60. Ele agora está falando do futuro, porque ainda não chegou a glória de Israel. Israel ainda não vive essa glória. Ele está fazendo a promessa da primeira vinda, e agora nessa última sentença ele está fazendo a promessa da segunda vinda, quando Jesus mais uma vez vai voltar, e ele mais uma vez vai fazer a sua glória brilhar sobre a nação de Israel. Eu quero que a gente veja algumas passagens, para que você entenda, querido, que a glória de Deus, ela não é permanente o tempo todo sobre a terra. Ela não é. Tem hora que a glória de Deus vem, e tem hora que ela vai. A gente vê isso na Bíblia em algumas vezes. Se você for rápido, eu te espero. Se você não for rápido, eu não vou te esperar. Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Lá ele vai mostrar que Deus, Ele enviou a sua glória para habitar no meio dos homens,
né, no momento em que o tabernáculo ficou pronto. Então, quando o tabernáculo ficou pronto, quando eles obedeceram a Deus e fizeram tudo conforme o modelo que Deus havia lhes dado, lá em Êxodo 40, 34, ele diz que a glória, então, de Deus veio para ficar no meio do povo. Então, olha lá, Êxodo 40, 34 diz, então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então Deus veio para o meio do povo com a sua glória. E ele ficou ali com o povo. A gente conhece a história, você se conhece a história, se você não conhece, pois lê em casa o livro de Êxodos. Se você conhece a história, você sabe que o povo ele andou durante 40 anos pelo deserto. E aquela nuvem, o tabernáculo, a nuvem de glória, a presença de Deus andou no meio deles. Eles andavam, e quando era para andar, mover, a glória ia adiante, se movia. Então, quando aquela coluna de fogo se movia, eles seguiam. Quando ela parava, eles tinham que parar, eles paravam, eles acampavam, eles descansavam. Quando ela movia, Deus andou com eles, a sua glória esteve presente ali. Mas, depois, o povo começou a desobedecer a Deus, se esquecer das coisas de Deus, se esquecer de Deus. E o que aconteceu? A glória foi embora. Abre lá em 1 Samuel capítulo 4. Nós estamos na sequência, estava em Êxodo, 1 Samuel está um pouquinho mais para frente. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Nasceu uma criança e os pais deram um nome interessante para ele. Diz aqui, em 1 Samuel 4, 21, mas chamou o menino e acabou. E acabou. E acabou. Né? Até o nome do menino faz a gente entender muito bem em português. Né? Que quer dizer, né, dizendo, foi-se a glória de Israel. Acabou. E acabou. Acabou. A glória se foi. Deus foi embora. Quando o povo desistiu de Deus, quando o povo não queria mais relacionamento com Deus, quando o povo deixou de andar com Deus, Deus falou assim, não vou perder mais meu tempo com esse povo. Vocês não me querem? Eu me vou. E ele se foi. E a glória se foi. Acabou. É assim. Acabou. Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. O povo desobedeceu, a arca foi roubada, foi levada embora pelos filisteus e acabou. E acabou. Acabou. Vai em outra passagem. O povo se arrepende, o povo volta a buscar Deus, o povo começa a querer andar com Deus de novo. Aí o povo constrói, então, uma casa melhor, porque o templo era temporário, era uma cabaninha, era um lugar. Então fala assim, vamos fazer um templo, não, vamos trazer Deus de volta para o nosso meio. O povo começou a buscar Deus, eles constroem um templo agora, né, uma casa permanente, um templo. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E aí o povo, então, se volta para Deus de novo, constrói o templo, e lá, então, agora que o povo está querendo Deus de novo, o que acontece? Deus vem. 1 Reis 8, 11. Então, isso aqui acontece logo depois que o templo é construído. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Para que Deus, então, habite, para que a glória de Deus permaneça, é necessário que haja o quê? Uma casa para ele. Se Deus não tiver uma casa, se ele não tiver um lugar, ele não vai manifestar a glória dele. Aí o que aconteceu? Deus estava andando com eles, Deus andou no meio deles e o povo se esqueceu de Deus de novo, porque é assim. Não é? Parece que está falando dos nossos dias mesmo, é assim. Enquanto a gente está com problema, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente faz promessa, a gente faz voto. Né? Hoje ele falou de voto aqui, não é votar nos partidos, não. Né? É fazer promessa, voto é fazer promessa.
né? Vou fazer votos, a gente faz votos, agora eu vou fazer assim, agora eu vou ser assim, agora eu vou ser assim. Né? A gente fica fazendo esses votos. E aí a coisa ficou boa, todo mundo feliz, abençoado, prato cheio, casa cheia, paz. O povo se esqueceu de Deus de novo. De novo eles se esqueceram de Deus. Aí o que acontece? Vai lá em Ezequiel. Vamos ver o que acontece. Quando o povo deixa de andar com Deus, a glória se vai. Se você for lá em Ezequiel, tem 3 passagens aí bem interessantes. A primeira no versículo 9, capítulo 9. Ezequiel 9, deixa eu ver aqui, 34, não, 34 não, nem tem 34. Ezequiel 9:3. Ezequiel 9:3. Olha só. O templo tem a arca, e a arca tinha querubins que ficavam sobre a arca, ali guardando a glória de Deus. E olha só o que acontece. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Então, olha só, o povo já estava, provocando ciúmes em Deus. A coisa não... Desculpa, eu li o 8. É no 9. Mas faz parte. Isso tudo aqui está contando. Aí, se você for no 9:3, o que acontece? Deu ciúmes em Deus. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre a qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que é o sacerdote, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Então, olha só, o que aconteceu? Deus já saiu dali, já foi para a entrada da porta. Vai no capítulo 10. Versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, indo para a entrada da casa, e a casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Então, olha só. Aonde que normalmente ele habitava dentro do templo? Quem conhece um pouco? Aonde que normalmente Deus estava dentro do templo? No lugar santíssimo. O templo, ele tem 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Aonde ele ficava? Onde a arca estava. E a arca estava onde? No lugar santíssimo, no santo dos santos. Ele já saiu do lugar santíssimo. Ele foi para o lugar onde o sacerdote se apresentava, que era o lugar santo. Agora ele já pulou para o átrio. Ele já está do lado de fora da tenda, no pátio. Olha só. Vai no versículo 11, no capítulo 11. Está vendo? Deus é paciente. Versículo 11, versículo 22 e 23. Então, os querubins levantaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. O que aconteceu? A glória foi para onde agora? Já estava num outro monte, fora da cidade, em outro lugar. Olha só, saiu do Santíssimo, saiu do Santo, saiu do átrio, deixou a cidade. Estava indo embora. Porque é assim, querido. Às vezes Deus está te mostrando, querido. Você fica aí. Aí Deus começa a te mostrar algumas coisas que não estão indo bem na sua vida e já te deixa aqui. Você está precisando resolver uns problemas na sua vida. Aí você vai lá, dá uma mexida aqui, uma mexida ali, mas não resolve realmente tudo. Aí Deus fala assim, aí ele já... Mas ele ainda está ali te olhando. E ele continua te alertando, te chamando.
E aí você vai ainda brincando, achando, não, dá para esperar. Aí ele dá mais um passo para trás. Chega um momento que ele vê que você não dá ouvido mesmo para ele fala assim, deixa eu ir para outro monte. Deixa eu ir para outro lugar. E a glória do Senhor se foi. Pois é, ele precisa de uma casa. A gente já não tem mais o tabernáculo, a gente já não tem mais o templo, então isso quer dizer que a glória de Deus não se manifesta mais? Sim, porque Deus construiu uma nova casa para ele. E essa é maravilhosa, porque essa não é feita com tijolos, com argamassa, nem por mão de homens. Essa foi uma casa erigida pelo próprio Deus, e hoje ele habita em você, porque hoje a glória de Deus está na igreja. Abre lá em João capítulo 1, versículo 14. Olha só. Lembra? A glória tinha ido embora. Mas Deus quer estar com a gente. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lembra que Jesus disse que o templo seria destruído, mas que em 3 dias Deus reconstruiria o templo e habitaria com a sua glória ali? Porque Jesus é a casa, Ele é a morada. E agora Ele mora em mim, Ele mora em você. Você hoje é a habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje a glória de Deus está no meio da igreja. Mas quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, Deus muda de lugar. Deus muda de lugar. Então, cuidado. Lembra o que Jesus diz quando ele fala lá no capítulo 15, né, dos enxertados na oliveira? Ele diz, olha, se Deus não poupou os galhos originais, quem dirá os enxertados, que somos nós. Que a gente ande na palavra, que a gente dependa de Deus, porque senão a glória vai embora. Então a glória de Deus, querido, ela é a manifestação vivível da sua ação salvadora. É a glória de Deus que traz a justiça, é a glória de Deus que traz a salvação. Ela aponta para a vinda desse reino justo, ela aponta para a vinda do Messias, o retorno de Deus, o sol da justiça. Teve um outro profeta que falou a respeito disso. Vai lá em Malaquias. Malaquias é o último profeta, é o último livro do Novo Testamento. Está antes de Mateus. Lá em Malaquias capítulo 4. Lá em Malaquias capítulo 4, né, Malaquias ele profetiza isso, ele mostra isso. Essa glória visível, manifesta, que vai vir o sol da justiça. A palavra de Deus diz para a gente viu isso na última semana, por isso que eu quis passar por outras passagens, em Apocalipse, né, que o novo céu e a nova terra não vai ter sol, não vai ter lua, porque o brilho que vai haver sobre a nova terra, o novo céu, é o próprio brilho da glória de Deus, o sol da justiça. E olha só, Malaquias ele viu isso. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz, pois... eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha só, o dia que houver essa manifestação do sol nascente, para quem não se arrependeu, para quem continuou no pecado, para quem continuou em trevas, o sol vai queimar, o sol vai arder, o sol vai destruir, o sol vai provocar dor. Mas olha o versículo 2. Mas, vocês podiam ter dado um glória a Deus. Nós estamos precisando trazer uns pentecostal aqui para a nossa igreja. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É só, vai ter júbilo, vai ter festa. A gente vai ter uma alegria tão grande que o povo vai pular igual bezerro quando você solta ele da estrebaria. Ele sai, ele corre querendo já. Já viu quando você solta menino? Né? É assim, né? A gente ensina, solta o menino aqui dentro de um espaço grande, ele fica igual doido, corre para um lado, corre para o outro, né? Aí fica aí, fica os professores correndo atrás do menino, porque é assim, bezerro novo é assim,
Quando você solta ele, quando você liberta ele, ele pula, ele se sente livre. E é isso, essa é a sensação. O dia em que Deus revelar o sol da justiça é assim. A gente vai estar igual esses meninos, vão correr para um lado, querendo correr, pular para cima, pular para baixo. A gente vai fazer uma doideira, vai ser uma festa. Alegria. Volta a Isaías comigo. Versículo 2. Ixi, eu achei que eu ia até o 7, mas eu acho que nós não vamos muito longe hoje, não. Ainda estou no 1. Acho que hoje eu vou só no 2. Aqui agora no versículo 2, ele faz um contraste entre a luz com as trevas. Olha só. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos. Mas, olha de novo um mais aqui, né? Sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Olha só, aqui ele está dizendo para a gente a realidade do mundo. O mundo ele está em trevas espiritual. Né? E isso era especialmente verdadeiro no período, né, em que o povo estava vivendo naquele momento. Mas aqui, como ele está falando de um futuro, ele está falando de que tempo? Do tempo da tribulação. Ele está dizendo que o mundo nunca viu, né, e é por isso que é chamado de tribulação e grande tribulação, porque o mundo nunca passou por um momento de trevas tão grande quanto vai viver no período da tribulação, o período de 7 anos, onde haverá manifestação do filho da ira, onde Satanás vai se levantar e governar sobre as nações da terra. A gente nunca vai viver um tempo de tantas trevas. Será quase que como os dias de Noé. Não é como os dias de Noé exatamente, porque ainda nos dias de Noé quem governava era Deus. Mas nesse período Deus vai retirar o espírito da terra. Tudo vai ser removido da terra. O mundo vai ficar em completa treva. É assim, vai ser grande. Então ele está dizendo isso, ele está anunciando, a coisa vai ficar realmente grande. As atividades demoníacas, elas vão ser extremas. Satanás vai andar livre, solto, os demônios vão agir. Alguém quer ficar para esse tempo aqui? Então vamos entrar em compromisso com Deus hoje. Porque senão vai ficar. Abrem Amós. Amós, capítulo 5. Amós, ele viu isso. Deus mostrou para Amós, um homem simples, um boiadeiro, Amós, como é que ia ser esses dias. Olha só. Tem certeza que você não quer ficar? Ok. Você que está dizendo, não sou eu. Olha só, Amós 5,18 diz, ai, ei, quando a Bíblia começa assim, a gente gosta quando começa assim, eis, né? Eis que eu te digo, né? Assim que a gente gosta, né? Mas essa daqui acho que é mais interessante, para ver se a gente desperta. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Todo mundo aqui está querendo que o Senhor volte, que a gente volte, mas ele está dizendo, ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que vos servirá o dia do Senhor? Olha só, ele deixa bem claro o que vai ser quando vier o dia do Senhor. Será trevas e não luz. O dia do Senhor, querido, é o dia da revelação. É o dia em que Jesus vai arrebatar a igreja da terra. É o dia em que ele vai tirar os remidos e ele vai iniciar a sua festa de bodas, onde ele vai estar em plena comunhão com os seus. E Deus vai remover de toda a terra toda a sua presença. O mundo vai estar em completa trevas. E ai de quem ficar para trás. Ai, é isso. Mas ainda há esperança, porque Deus tem restauração, Deus tem a promessa da restauração futura.
E é aqui que a gente volta para o Isaías 60, lembrando de que Deus vai restaurar a nação de Israel para que ela brilhe, para que ela resplandeça novamente o que ela não está fazendo nós. Hoje, quem é que está brilhando? É a igreja. E a igreja não substitui Israel. Então, se a igreja não substitui Israel, então Israel um dia tem que cumprir a promessa que Deus fez para Israel através de Isaías. Eles precisam se acordar, eles precisam se levantar, eles precisam resplandecer. E é por isso que a palavra de Deus diz para a gente lá em Apocalipse que Deus vai selar 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, para que eles possam o quê? Para que eles estejam ali no meio das trevas, resplandecendo a luz de Cristo, até que Jesus volte com a sua igreja, e então Israel, dentro do plano de Deus, vai ser a luz, porque Jesus, quando volta a segunda vez, ele volta num lugar específico, ele vem para a cidade de Jerusalém, ele vem para uma região geográfica, é ali que ele vai estar, e ali então as nações da terra vão olhar para Israel, vão se voltar para Deus, não por causa de Israel, mas por causa de quem está brilhando em Israel, que é Jesus Cristo. É isso que ele está mostrando aqui. Então ele está mostrando aqui que a glória é dele, a glória pertence somente a Deus. A glória não está em nós, a glória está em Deus. Então, a única razão do que no futuro a Israel, ou Sião, como a gente diz, ou Jerusalém, vai brilhar, ela vai ser querida, vai atrair os reis da terra, nós vamos ver isso daqui a pouco, eu não vou, acho que, nem entrar nisso hoje, ela só vai poder ser assim, por quê? Por causa da glória de Deus. Não é por causa deles, não é porque eles são bonitos, são especiais, são ricos ou são pobres, não, é porque Deus é glorioso. Essa é a única razão. Para a gente finalizar, vai lá em João capítulo 8. João capítulo 8. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus deixa isso bem claro. Ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não sei como é que você tem andado, se a tua vida até hoje tem sido vida de trevas, se até hoje você tem brincado com as coisas, com as mentiras, com os enganos, com as falsidades. Hoje é dia de você vir à luz, porque Ele é a luz. Cuidado, querido, os dias são ruins. Para nós que somos imigrantes, por exemplo, eu vi que essa semana agora, eles estão investindo financeiramente para um departamento da imigração que está analisando os processos de asilo. Por quê que eles estão fazendo isso? Porque muita gente, inclusive que se diz crente, entrou com processo falso de pedido de asilo, sendo que você não é perseguido. Porque asilo, normalmente, é para as pessoas que são perseguidas, as pessoas que estão correndo risco. Aí até essa semana eu estava conversando com ele teve um acidente de moto, se machucou no hospital, e aí ficou todo lá entrevado. Ele está usando essas fotos para dizer que ele tinha apanhado de uma gangue, e ele estava contando como se fosse bênção de Deus, porque a imigração deu para ele o processo, como se fosse bênção de Deus. Esse é negócio do diabo, querido. Aí ele usou toda aquela mentira, convenceu o juiz, e o juiz deu para ele o asilo. Mas eles estão investigando. E a hora que eles entrarem na mídia e começar a ver, e aí aparecer que houve um acidente, não sei o quê, nem de moto ele vai para casa. É assim. E os crentes ainda depois tem que contar uma bênção na igreja. Bênção, querido, é andar na verdade. Porque a mentira é do diabo. Hoje é dia de você vir à luz, sair das trevas. Custa, querido.
Eu esperei 19 anos pela minha legalização, porque a gente quis fazer as coisas da maneira correta. Na época todo mundo estava comprando casa com mentira, nós decidimos fazer da maneira correta. Custou muito mais dinheiro para a gente pagou muito mais. Mas eu estou com a consciência tranquila, eu sei que eu andei na presença do meu Senhor na verdade. Porque você não tem que temer os homens, você tem que temer a Deus, porque Deus vê em segredo. Deus vê todas as coisas, por isso hoje Ele está te chamando. Venha para a luz, deixe as trevas. Vai no capítulo 9. Você está no 8, vai no 9. Capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. Olha só o que ele diz. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem. Do que ele estava falando? Ele estava falando deste momento, em que agora nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a luz de Cristo. Olha, querido, você ainda tem uma chance, porque vai chegar um dia que você não vai ter mais chance. Vai chegar um dia em que a noite vai vir. O que isso quer dizer? Que já não tem mais a presença de Deus, já não tem mais perdão oferecido, já não tem mais o que fazer. Quando chegar esse tempo, já não há mais o que fazer. Ele diz aqui, quando ninguém pode, ninguém é quem? Ninguém, inclusive Deus, nem Deus já pode fazer mais nada. Se você não resolver, querido, a sua vida, enquanto há luz, enquanto Jesus está aqui, enquanto é dia, eu sei que o mundo já em trevas, os dias são maus, mas ainda é dia. Porque vai chegar um momento pior, onde vai ser noite, ou vai ser trevas absolutas, e lá ninguém trabalha. Versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Querido, graças a Deus, Jesus está aqui. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali Ele estaria. Hoje, Jesus está aqui. E se você hoje abrir os teus olhos, despertar da sonolência, acordar, deixar de dormir diante do pecado, diante das investidas do inimigo, hoje você entregar sua vida a Jesus Cristo, Ele vai te iluminar, Ele vai te salvar, Ele vai mudar a sua vida. Ele te chama a ter fé, a se arrepender dos seus pecados. Ele te chama a consertar a sua vida, a andar na palavra dele com santidade. Ele te chama você a andar na justiça, mesmo que isso lhe custe, mesmo que isso seja uma cruz a ser carregada, mas é assim, Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser andar com Jesus para entrar no dia e viver um dia que será dia eternamente, na presença da sua glória, porque ali não vai haver noite, ali não vai haver lua, ali não vai haver estrelas, ali não vai haver sol, ali vai haver a presença gloriosa do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do Deus soberano, magnífico e fiel. Entregue a sua vida para Ele. Não há outro caminho. Pense. Não participe da ceia hoje de maneira indigna. Peça perdão a Deus. Volte atrás no seu erro e ande na verdade. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, Deus Pai. Abençoe para que a Tua vida, Senhor, seja resplandecente em nós. Para que a Tua luz brilhe através das nossas vidas, Senhor. Para que o mundo que vive em trevas encontre o caminho, Deus Pai. Porque Tu és o caminho. Tu és, Senhor, a verdade, Tu és a vida, Deus Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, por isso abra os nossos olhos, desperta, faz com que Teu povo se levante, Senhor, para que resplandeça a Sua luz. Não permita, Senhor, que nós continuemos andando no pecado. Por isso, Senhor, Pai querido, traga, Senhor, a tristeza do Espírito Santo sobre o nosso coração, para que, Senhor, Pai querido, nossas lágrimas sejam lágrimas de tristeza derramadas diante, Senhor, da nossa impossibilidade, diante da nossa carência, da nossa necessidade, para que haja arrependimento genuíno em nosso coração, Senhor, para que a transformação do Espírito, Senhor, mude o nosso ser, nos transforme numa nova vida, num novo ser, que nós sejamos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.